Porque vocês vejam que o Freud ele era tão viciado em sonhos e tinha tanto apreço por sonhos que não bastava ele escrever um livro que foi publicado em 2 volumes. Ele ainda precisava escrever vários outros textos que, juntando, vocês viram, chegou a dar mais um tanto de um volume, que foram diversos textos que ele escreveu sobre os sonhos. O primeiro dos textos que eu mandei para vocês é o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, de 1911. Deixa eu pegar aqui um trecho que eu selecionei dele para comentar. Mais ou menos dessa forma, devemos nos contentar com a interpretação a que conseguimos chegar numa sessão, e não ver como uma perda o fato de não conhecermos integralmente o conteúdo do sonho. Então esse é um fato importante. Lembra-se que eu falei para vocês que nós temos que criar uma relação com o sujeito. Deixa eu só minimizar aqui o meu arquivo para que não fique na frente de vocês e eu consiga ver todas vocês. Que temos que construir uma relação com o paciente, conhecer a vida dele. Então, às vezes, antes que isso seja possível, a gente até consegue fazer algumas interpretações parciais de alguns aspectos. Então, se eu conheço minimamente o sujeito, algumas coisas eu consigo interpretar. Mas nem sempre o sonho como um todo. Nem sempre ele vai ser bonitinho e fechadinho, como esse sonho que eu contei para vocês, que o Freud interpreta, da mulher que não queria dar um jantar para amiga. Esse é um sonho completo, todo interpretado bonitinho. Mas nem sempre, às vezes você vai interpretar alguns elementos. E ok, a gente deve se contentar com isso. Não deve querer aspirar a interpretar aquilo que não damos conta nesse momento. Então, tudo bem se você precisar interpretar apenas parcialmente um sonho. Porque os conteúdos eles ressurgem. Se um conteúdo é significativo, ele aparece novamente. O conteúdo ele sempre volta. O conteúdo mal resolvido não vai embora. Ele volta talvez em outro sonho, em outra forma de se manifestar, mas ele volta. O conteúdo, quando ele é significativo, ele volta. Se não voltou, não era significativo. Então não tem que se preocupar com o fato de não conseguir dar uma interpretação plena ao sonho, porque em outro momento vão vir outros aspectos, outros elementos que vão possibilitar, se não a interpretação desse sonho, de um outro que traz significado muito semelhante. No dia seguinte, não se deve prosseguir o trabalho de interpretação naturalmente. Aqui lembramos que o Freud fala no dia seguinte, porque ele atendia diariamente os seus pacientes. Então, consideremos na sessão seguinte. Não deve-se prosseguir o trabalho de interpretação naturalmente, mas apenas ao notar que, entretanto, nada mais se apresentou em primeiro plano ao paciente, pois assim não se faz exceção em favor de uma interpretação de sonho interrompida, a regra de abordar sempre o que primeiro vem à cabeça do paciente. Então, o que o Freud nos diz? Justamente isso. Se o conteúdo é significativo, ele vai aparecer novamente. Então, você não precisa retomar aquela interpretação que for pendente. Ao interpretar o novo sonho, se surge um novo sonho, se surge uma nova questão, você vai estar falando daqueles conteúdos. Então você só retoma uma interpretação antiga se você não tem nenhum conteúdo novo para trabalhar. Sempre devemos privilegiar os conteúdos novos, o que primeiro vem à cabeça do paciente. Essa é uma dica que o Freud nos dá nesse texto, que é o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise de 1911. Está na página 94 isso, que é a terceira página, se não me engano, do arquivo que eu enviei para vocês. Em seguida, nesse mesmo texto, o Freud ele fala, portanto, mas não se pode exigir de um sonho que sobrevém no começo da análise. Devemos nos dar por satisfeito se, na tentativa de interpretação, já percebemos um único desejo patogênico.
Então, novamente, pegando naquele aspecto que eu comentei de não ter elementos o suficiente da vida do sujeito, o que o Freud nos diz é, se está no começo da análise, se você não conhece muito do paciente, ele te traz um sonho e você dá conta de reconhecer um único elemento desse sonho, tá ótimo, se dê por satisfeito. Não fique tentando interpretar o sonho todo, porque talvez você ainda não conheça o teu paciente o suficiente para isso. Se você conseguir reconhecer um elemento, já foi um grande ganho. Se não reconhecer nenhum, segue o barco. Segue o barco para não errar. Quanto mais o paciente aprende sobre o exercício da interpretação de sonhos, mais obscuras serão, via de regra, seus sonhos posteriores. Então, esse também é uma coisa significativa da psicanálise e algo interessante. Como para interpretar o sonho, basicamente a gente vai apontando os conteúdos do sujeito, a tendência é que nós levantemos as resistências desse sujeito. Então, cada vez mais o sonho tem que se tornar mais complexo, porque afinal de contas, se esse conteúdo está sendo reconhecido, eu preciso deixar ele ainda mais complicado para que não seja reconhecido. Lembremos que o sonho ele deturpa o conteúdo porque o sujeito não dá conta daquele conteúdo. Então a tendência é que ele deturpe cada vez mais. Então, conforme vai se analisando o sonho do sujeito, ele vai tendo sonhos mais complexos e sonhos mais mirabolantes, muitas vezes, poderíamos dizer. Eu fiz aqui um apontamento de um exemplo, como se nós pensarmos na tentativa de invadirmos, ou de se de fato invadimos um local que é privativo. Pensemos assim, se vocês invadem um lugar que é privativo, que vocês não deveriam entrar, e vocês reconhecem uma falha na segurança e conseguem invadir esse lugar, não há uma tendência de que quem faz a segurança desse lugar vai reforçar aquele ponto que vocês invadiram? É exatamente o que o sonho faz. O nosso inconsciente faz isso no sonho. Se o terapeuta, se o analista e o sonhador conseguem invadir um ponto, conseguem reconhecer um conteúdo, a tendência é que o psiquismo reforce aquele ponto de fraqueza. Por isso, o sonho vai se tornando mais complexo e mais difícil de ser interpretado. Aí passamos para o seguinte, um sonho como prova, 1913. Aliás, esse sonho ele deixa um pouco evidente para nós justamente o quanto que às vezes um sonho pode parecer meio louco. Esse até não é tanto assim, mas ele é um pouco, não nos é muito nítido quando o Freud o relata no seu trabalho. Então esse sonho na verdade é o sonho de uma funcionária da paciente do Freud. Também eu fico meio na dúvida aí o quanto que o Freud se deixou levar por esse aspecto e perdeu um pouco as estribeiras éticas, porque não sei o que ele tinha que estar analisando o sonho da enfermeira da paciente ao invés de analisar a paciente. Mas enfim, é o grande mal de grandes paixões. Às vezes a gente tem que cuidar porque a nossa paixão nos leva para certos erros. Mas enfim, ele houve esse sonho que é relatado da paciente em relação à sua enfermeira. E se a gente parar para analisar esse sonho da enfermeira, ele é bem sem lógica de início quando a gente lê. Mas conforme a paciente vai trazendo os elementos e falando sobre esse sonho, ele vai se tornando mais nítido. Quando ela fala, por exemplo, da religiosidade da enfermeira, e do fato dela ter questionado sobre o conto do... Quem que é o cara mesmo que fica dentro da baleia? Alguém pode me ajudar? Jonas. Quando ela questiona sobre a possibilidade de fato do Jonas ter sido engolido por uma baleia, já que a baleia não tem muito essa capacidade, nesse momento a gente começa a entender alguns elementos.
Então percebam que para alguém que não conhece a história dessa enfermeira, que não conhece o contexto no qual ela estava antes do sonho, que não conhece essa realidade dela, aquele sonho não faria sentido nenhum. Qualquer um de nós tentar interpretar um sonho daquele, provavelmente daria uma interpretação completamente sem sentido. Então percebam a importância de se conhecer o sujeito, conhecer o que ele vivencia, conhecer os seus valores morais. Nesse texto, Freud nos deixa um pouco mais evidente isso. Tem aqui também eu fiz só uma anotação, tem vários textos, mas eu vou só falar mais desse daqui, que é o terceiro ou quarto do arquivo, que é o Sonho com Materiais de Contos de Fada. É só fazer novamente o apontamento, que também, ali o Freud ele fala um pouco inclusive da relação dos lobos, no caso do Homem dos Lobos, com o conto da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo e dos Sete Cabritinhos. E percebam que também são aspectos culturais que para uma criança que nunca tenha ouvido essa história não teria sentido nenhum fazer essa ligação. Mas como sabemos que o Armand do Homem dos Lobos tinha seus próprios traços sádicos e fazia algumas coisas com relação ao irmão, e dentre elas assustá-lo com contos de fada, a gente tem um pouco mais da noção desses significados, desses simbólicos que podem ser adquiridos pelo sujeito. Então é sempre isso. Quando pensamos na interpretação do sonho, como eu disse, não podemos pensar que é algo mágico, fácil, que acontece no estalar de dedos. É muita dedicação de conhecer a realidade do sujeito, conhecer aspectos culturais, conhecer aspectos morais, conhecer aspectos sociais, e a partir disso entender a visão de mundo que o sujeito tem, e a partir dessa visão de mundo entender seus desejos, suas repressões e como que isso se manifesta nos seus sonhos. Então o sonho ele é um facilitador, mas ele não é tão fácil assim. Não é algo de simplesmente chegar e, bom, sonhou com isso? Vamos ver aqui no dicionáriozinho o que significa. Então, às vezes isso pode até desanimar um pouco alguns terapeutas. Tanto é que eu já ouvi de terapeutas que se dizem psicanalistas, mas não interpretam sonhos, que eu fiquei um pouco assim um pouco estranho, né? Mas tudo bem. É um elemento bem importante, é um elemento facilitador, mas também não significa que seja algo dado. A gente precisa construir e dar trabalho construir. E a partir do momento que você conhece a realidade do sujeito, se torna muito mais fácil. Tanto é que às vezes vocês vão ver, e eu tenho até uma uma colega, que com frequência me mandava sonhos dela. E eu até por último dei umas cortadas nela. Falei, olha, leva pro teu terapeuta. Porque às vezes você conhecendo melhor a pessoa, na hora que a pessoa te conta o sonho já te vem a interpretação na cabeça. Só que temos que lembrar que se a pessoa não conseguiu reconhecer é porque talvez ela não dê conta de reconhecer. E não cabe a gente falar para ela o que significa o sonho, porque você corre o risco de mexer com um conteúdo que você não tem como trabalhar com ela, porque você não é terapeuta dela. Mesmo quando somos terapeutas, mas quando o sujeito não é nosso paciente. Então, por exemplo, quando você tem familiares, pessoas com quem você tem convívio, que você conhece a história de vida, às vezes o sujeito fala o sonho na hora, você vê toda a interpretação pronta do sonho. Mas por quê? Porque você conhece aqueles sujeitos, conhece a vida deles, conhece quais são as vivências, a visão de mundo que ele tem. E temos que cuidar com isso. Por isso que eu brinquei até, vocês devem ter visto no grupo do Filosofia da Psique, que outro dia eu mandei uma postagem a respeito do cara que falou romanticamente, né, sobre estar com duas mulheres na mesma cama. Eu ainda brinquei com vocês. Viram por que psicanalista não pode ser interpretando tudo? Porque ninguém fica perto, nem o cachorro vai querer ficar perto de vocês. Porque as pessoas acabam sendo confrontadas com coisas que elas não estão prontas para trabalhar.
E ou elas negam totalmente ou isso as machuca profundamente. Imagine eu chegar, eu acho que a Michelle talvez não tenha visto essa postagem. É uma postagem onde o cara tá tendo uma conversa com supostamente a paixão dele. E aí ele vai falando algumas coisas galanteadoras e ela fala que o que ele falou é lindo. Ele fala, linda seria você, vestida de noiva, coisas do gênero. E aí no final ele diz, ela fala alguma coisa de maravilhoso e ele fala, maravilhoso seria acordar com duas mulheres na cama. Uma dizendo bom dia meu amor e outra dizendo acorda papai. E aí eu mandei no grupo e falei, perceba a conotação que esse sujeito dá, colocando a própria filha na cama e a chamando de mulher. O quanto há uma relação edípica aqui muito atravessada. E aí eu brinquei, né? Porque se imagine, se você for fazer esse tipo de análise com tudo que acontece no teu dia a dia e com todas as pessoas, ninguém fica perto de você. Então, é uma das coisas que a gente também tem que tomar cuidado. Uma professora minha sempre brincava, quando as amigas dela perguntavam se estava analisando, ela dizia, não se preocupe que é um trabalho de graça. Ela dizia bem isso mesmo. E a gente tem que cuidar mesmo. Então, às vezes, você consegue fazer análise de um determinado conteúdo, mas não cabe fazer aquela análise. Às vezes a gente tem que ter esse cuidado. Eu gostaria de abrir novamente para pergunta com vocês e espero que vocês tenham mais perguntas, porque ainda temos um tempinho e eu já trabalhei o conteúdo que eu havia programado, então espero que vocês tenham mais perguntas.